Olá para você ligado aqui na TV Pai Eterno, seja muito bem-vindo ao Parlatório, o programa de entrevistas que sempre traz algo que te inspira. Eu sou Keice Seabra e estou com você na edição de hoje. E de onde você tira forças quando passa por um momento de extrema dificuldade? Como enfrenta situações que testam seus limites físicos e emocionais? Nosso entrevistado tem inspirado milhões de pessoas com a história de superação escrita depois de um acidente de carro, acontecimento que quase lhe tirou a vida. Nas páginas de um livro, o testemunho de alguém que viu a morte de perto, mas não se entregou. No parlatório de hoje, a conversa é com Marcelo Facchini. Ele atua no ramo de transportes e vai contar uma história que é exemplo de superação para você. Se motive ainda mais a enfrentar os desafios do dia a dia. Marcelo Facchini é diretor-geral da Facchini S.A., empreendedor e palestrante. Começou a trajetória na Facchini com 17 anos, contando porcas e parafusos no almoxarifado da empresa. Em 2009, sofreu um acidente automobilístico que produziu uma completa mudança de vida. Desde sua inacreditável recuperação, tem compartilhado sua história de superação com milhares de brasileiros por meio de suas palestras. Marcelo, seja bem-vindo aqui no Parlatório, é uma alegria receber você aqui na TV Pai Eterno, viu? Obrigado, Keice, boa noite. Obrigado, TV Pai Eterno, pelo convite. Espero poder compartilhar um pouco da minha história para vocês. Isso seja importante para vocês modificarem seus problemas, modificarem o seu jeito de pensar. Marcelo, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse para a gente primeiro sobre o acidente. O acidente foi em 2009. Conta um pouquinho para a gente como que foi esse acidente. Era uma segunda-feira, 6 de março, um dia após meu aniversário, né? Olha que loucura. Eu indo trabalhar, como sempre fazia e tal, para Votuporanga, uma estrada Rio Preto, Votuporanga, BR e tal, simples, muito movimentada. E eu bati forte. 8 horas da manhã era. E praticamente eu entrei em coma na rodovia, olha que loucura, né? O SAMU, o SUS, veio me buscar, emergência, me levaram para Rio Preto, onde praticamente eu quebrei tudo, minha cintura para baixo. Mas o pior não era isso. O pior era que eu tive TCE, e quase tive que abrir a cabeça. Eu fiquei entre o risco de morte durante 15 dias. Pressão da cabeça muito séria. Todos os médicos falavam que eu iria morrer. Até eu fui em vários médicos fora do Brasil e falavam para mim, Marcelo, quem te deixou vivo não fomos nós, foi Deus. Então foi um milagre na tua vida o que Deus fez. Eu acho que é um ponto importante de você focar. Deus fez um milagre para você. E Marcelo, quais foram as sequências que você ficou do acidente? Então, eu fiquei com sequelas motoras, né? É bom eu contar um pouco mais da história e vocês vão saber como é que seria. Eu estava em São Paulo, com 23 dias de coma, eu abri os olhos. Meus pais estavam na semi comigo, né? E a hora que eu acordei, com um choro geral, porque ninguém sabia se eu ia acordar ou não. Fui pro quarto, aí que veio o primeiro desafio. Eu desaprendi tudo. Eu não conseguia escovar os dentes. Eu não conseguia comer de colher. Por quê? Porque eu tive o TCE, além do TCE, eu tive o chicote da cabeça. Essa desaceleração foi muito forte. Eu desaprendi tudo. Tudo que eu faço hoje, eu aprendi de novo. Cortar carne, comer de garfo e faca, tomar banho. Imagina, eu estava com 35 anos. Eu acordei num quarto do hospital, eu não lembrava de nada. O que tinha acontecido comigo? Foi isso. Então, e eu não conseguia mexer meu corpo. Eu tive TCE e eu tive um trauma neurológico que se chama espasticidade. Meu corpo fica pesado. Imagina,
Eu não conseguia mexer as pernas, eu não conseguia mexer os braços direito. Me deu um desespero muito forte. Imagina, você acordar um dia sem saber que hora que é, que dia que é, sem saber o que tinha acontecido com você. E sem conseguir mexer nenhuma parte do corpo. Todo mundo, o pessoal tinha que dar comida para você, fazer você qualquer tudo. Imagina a situação que eu me passava, né? Eu só chorava. Isso que foi, eu acho que esse foi o pior momento da minha vida. Foi não saber o que tinha acontecido comigo. Porque eu fazia fisioterapia, cansado, com dor. Eu emagreci 14 quilos. E eu não queria entender por que Deus tinha me colocado naquele carro. O que eu tinha feito de errado. Porque eu tenho uma coisa que eu perguntava sempre. Por que eu? Aí fiquei 60 dias internado. Quando eu já não tinha risco de morte, eu vim para Rio Preto para começar a voltar à minha vida. Mas eu ainda estava em muita depressão. Mas eu precisava ver meus filhos. Você tem uma ideia? É o seguinte, olha que loucura, né? Você tem, Marcelo, você tem quantos filhos? Eu tenho um casal de gêmeos. Quantos anos eles têm? Eles têm 14 anos. 14 anos. Eles vão fazer 15 anos em janeiro. E olha que interessante, né? Que forte isso, que Deus fez da minha vida. Eles nasceram prematuros, eles são gêmeos, nasceram prematuros. E o pediatra, não, Marcelo, fica tranquilo, que eles vão ficar uma semana na UTI e tal, só para o pulmãozinho formar, e depois eles vão ter alta, sem problemas. O Luca pegou uma infecção. E não saía, não podia sair. Com 15 dias de UTI, ele me chamou e falou: Marcelo, o Luca quase faleceu ontem à noite. Nossa, imagina meu desespero. Um filho seu, você não tem o que fazer. Naquela época, a UTI do hospital era 1 hora por dia, das 2 às 3. Só essa hora que você podia ver a criança. E não tinha o que fazer. Marcelo, todos os remédios que o Brasil está liberado, nós demos para ele. E nada de melhorar. Eu falei: doutor, o que eu faço? Marcelo, tem 2 remédios no mundo que são aprovados, mas não tem no Brasil ainda. Era bom comprar. Mas e aí, doutor, o que eu faço? Compra que, se precisar, nós temos que aplicar nele. É um tiro de canhão. Pode matá-lo, como pode sobrevivê-lo. Fui lá comprar, então achei. Você ainda teve que tomar essa decisão, né? Assim, o remédio ele podia salvar ou não? Que o médico falou assim: Marcelo, vamos ter essa possibilidade. Se por acaso a gente vê que não tem solução, tem que aplicar nele, né? Aí o remédio chegou sexta-feira à tarde, à noite. Eu liguei para ele: doutor, eu tô com remédio. Ele falou: Marcelo, traz aqui no hospital amanhã cedo. E eu nervoso, bravo, com problemas, assim, pensando pior, pensando se dava ou não dava o remédio para ele, o que você colocou, né? Aí chegamos lá, ele sorridente, feliz e tal. Eu falei: Marcelo, pode continuar a rezar para que ele tenha o Deus. Porque fizemos o exame cedo do Luca e ele não tem mais nada. Tá curado. Um milagre, imagina, né, Marcelo? Olha a felicidade que eu tive, né? Imagina. Você experimentou um milagre, né? Mas vamos fazer um comparativo aí de tempo entre o que aconteceu com seus filhos e o acidente, para o pessoal entender. Aconteceu isso com o seu filho e depois quanto tempo que foi seu acidente? As crianças ficaram na UTI 21 dias. E eles ficaram mais 7, 8 dias no quarto para ganhar mais peso e tal. No hospital mesmo, só para ficar mais pesadinho e tal. Pulmão formar. 1 semana depois do acidente, deles voltarem para casa, eu bati.
Que loucura, né? Imagina, uma semana depois eu bati. E aí você havia falado pra gente, quando você estava contando o acidente, que ficou passando na sua cabeça o que Deus queria, né? Com a sua vida, que propósito ele teria. Então, seria uma resposta para duas situações, né? Tanto para o que aconteceu com seu filho, que você já tinha tido um milagre, quanto para o acidente. Agora conta pra gente, hoje, você tem essa resposta? Sim, eu tenho, mas eu vou contar uma história antes que me tranquilizou muito, que me fez muito bem. Eu estava no hospital e eu ficava muito nervoso lá, porque eu queria ter alta, eu queria ir embora, eu queria ir para casa, eu queria ver as crianças. Porque o médico, o pediatra, falou que eles não podiam ir para São Paulo, eles estavam muito magrinhos ainda, eles não tinham... O ambiente hospitalar era um ambiente inóspito. Pra vocês terem uma ideia, a Rafa nasceu com 1,5 kg e o Luca com 1,3 kg. Então eles não podiam ir para São Paulo e tal. E eu via eles na época pelo MSN e tal. Faz tantos anos não tinha WhatsApp, não tinha Meet, não tem nada. E eu estava muito nervoso. E eu, com 57 dias de hospital, eles foram me ver. Eles foram me ver, me deu uma tranquilidade, uma paz, que olha que loucura. Um dia depois de eles estarem lá, eu tive alta. Que doideira, né? Como eles e Deus me tranquilizou. E eu vim para casa. Mas mesmo assim, quando eu cheguei em casa, eu ainda tinha aquela pergunta: por que eu? Por que eu? O que Deus tinha me feito para me colocar lá? Aí tinham tirado foto, né, do dia do acidente, eu no carro e tal. 3 meses depois, eu em casa, eu falei, estou preparado. Eu estava em pré-depressão ainda, mas eu estou preparado. Quero ver essas fotos. A hora que eu abri as fotos do acidente, eu vi que Deus não tinha colocado lá. Deus tinha me tirado de lá. E eu sabia que eu teria que ter um propósito, porque o milagre dos meus filhos, o milagre meu, é complicado falar nessa situação, porque quando eu falo isso, me emociono muito. Foram 2 situações que mudaram a minha vida, né? Porque eu cheguei em casa, eu pensava que o mundo ia mudar por mim. Não. Eu tive que dar o primeiro passo. Ninguém faz nada por você. Você quer mudar a sua vida, você quer melhorar, você tem que dar o primeiro passo, você tem que fazer. Marcelo, quando você chegou em casa, que você já tinha se recuperado, foi um processo de readaptação, né? Aí vem aquela pergunta, quais são as sequelas que você ficou do acidente e como que foi esse processo de readaptação da sua vida? Em casa, com a família, com o trabalho? Eu tive que ficar em casa ainda mais uns 3 meses, porque eu não podia ficar em pé, eu podia ficar sentado 1 horinha ou outra, por causa da operação que eu tive no quadril, né? Então, eu tinha operado muito tudo, né? Pra você ter uma ideia, eu quebrei um pé em 15 lugares, outro em 16 lugares. Quebrei pubis, quebrei tudo quadril, tive luxação. Então, isso daí, eu não poderia ficar em pé. Então, foi 5 meses de casa que eu não poderia sair. Eu não poderia andar. Era só sentado e deitado. Pra você ter ideia, para mim ficar em pé, pela primeira vez, tive aquelas rampas médicas e tal. Pra mim ficar em pé eu não podia, era uma loucura. Imagina a minha cabeça. Tá transtornada. E quando eu vi aquelas fotos, eu falei assim, eu não posso desistir. Eu preciso fazer minha parte. Eu continuei fazendo fisioterapia, eu continuei me dedicando, eu voltei a trabalhar depois de 2, 3 meses, tal, em casa, tinha reunião em casa, tal, as pessoas iam para casa para conversar comigo, tal. E era também um momento bom, imagina, ficar em casa 2, 3 meses sem fazer nada, tal. Minha cabeça estava um redemoinho, né?
Então, eu lutei. Até eu estou lendo Marcelo, aqui... até porque você tinha uma vida muito ativa, né? Você já estava na empresa já e... Eu estava na empresa fazia uns 25 anos, já tinha um cargo de gestão muito grande e tal. Sempre fui um atleta, tinha acabado de ser pai, imagina. Tinha empresa, atleta e pai, olha como é que estava a minha vida, né? E eu vi, de uma hora para outra, tudo cortar. Tudo mudar. Tudo cortar. Marcelo, eu vou fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouco a gente vai continuar essa conversa, até porque eu quero que você fale também sobre a sua superação, principalmente em relação à sua vida profissional também, que é uma maneira da gente estar inspirando outras pessoas que estão passando por dificuldade e que consiga continuar a vida de uma forma, talvez até de uma maneira diferente, né, como foi a sua, mas que você conseguiu vencer e até talvez ver outras possibilidades acima das suas dificuldades. E você aí de casa, não mude de canal, porque já eu estou de volta com o Parlatório. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estou de volta com o Parlatório de hoje. A conversa aqui é com o escritor, palestrante e empreendedor Marcelo Facchini. Ele sofreu um acidente automobilístico em 2009, ficou em coma e deu a volta por cima. Atualmente, Marcelo inspira outras pessoas contando sua história de superação em livro e palestras pelo Brasil. Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho como que você readaptou sua vida em relação à sua empresa. Como que foi essa situação? Depois de todas as sequelas que você teve que enfrentar e se readaptar, né? Readequar a sua rotina. Eu conto no meu livro e até na minha palestra que eu tive muita dor física, dor sentimental, eu tive desespero, tive medo, eu não sabia o que ia acontecer na minha vida, eu não sabia se as pessoas iriam me aceitar, eu não sabia se eu iria voltar a trabalhar, eu tinha muita dor mesmo, e cabe a nós aceitar ou não essa dor. Você pode entrar num estado deprimido ou você vai à luta. Então, eu tinha duas opções: ou ficar do jeito que eu estava, deprimido, triste, ausente, ou lutar. Ou lutar para ter minha vida de volta, ter meu trabalho de volta e ter meus filhos de volta. E eu escolhi lutar. Acho que é importante a gente, quando tem alguma dificuldade, alguma coisa errada, a gente colocar a culpa em Deus e não fazer diferente. O que eu fiz quando eu voltei a trabalhar? Eu voltei a trabalhar com força, com determinação. Hoje, 14 anos depois, eu praticamente gerencio a empresa com vontade, com força. Até eu falo muito que, além do Facchini do nome, eu tenho Facchini no coração. Então, eu estou aqui porque eu gosto de trabalhar, me faz bem trabalhar. Eu tenho uma equipe muito boa, vai ser uma empresa muito boa, que a gente trata tudo igual. Então, eu sou uma pessoa que gosto muito da minha vida. Acho que... Aí eu vou falar o seguinte, né? Por que eu? E por que meus filhos estarem vivos? Até uma história interessante, né? Quando as crianças ficaram bem e tal, o Luca teve alta, eu falei: o doutor Jorge, que era o pediatra deles, ó, eu estou doando remédio para vocês, para o hospital, tal, não vou precisar do remédio mais.
Aí 2 meses depois, eu estava em casa, tal, ele me ligou: Marcelo, tem um menino na mesma situação do Luca e ele precisa do remédio. E aí, posso dar para ele? Claro, doutor, pode dar. 1 semana depois, ele fala: Marcelo, você salvou uma vida. Não, doutor, quem salvou foi Deus. Eu apenas fui um instrumento disso. Então, é mais um ponto que Deus me usou para isso. Acho que salvar essa criança, né? Com certeza. Então, aí vamos falar do meu propósito. Eu acho que o meu livro, o qual eu escrevi, está vendendo muito, muito, muito. Está entre os mais vendidos do Brasil. Qual o nome do livro, Marcelo? Força Fortaleza, né? Força Fortaleza. E onde que a gente encontra ele? Eles estão nas principais livrarias do Brasil, né? E também nas plataformas, né? Todas as plataformas de livros e tal. Tem o link no meu Instagram, né? Acho que vocês podem colocar meu Instagram, que é Mafakini. Tem o link na minha bio que pode comprar esse livro. E todas as livrarias também estão para vender. E olha, e aqui nesse livro eu conto como minha travessia do meu deserto, descubra como a travessia do meu deserto é um milagre. Então, eu estou no deserto hoje. Eu tenho certeza que eu vou sair. Eu tenho certeza que o oásis está ali na frente. Então, quando eu comecei a pensar no por que Deus tinha me colocado naquele carro, ou me tirado do carro, eu não sabia qual era o meu propósito. Por quê? O que eu tinha feito? Aí uma vez, um amigo meu, um pastor, me chamou para dar uma palestra, né, na igreja dele. Quando eu entrei na igreja, eu contei o meu testemunho das crianças, eu descobri que o meu propósito hoje é modificar vidas. Pegar aquela pessoa Marcelo, que tá até para a gente falar um pouquinho do seu livro. Você conta toda essa história de superação dos seus filhos, do acidente. Qual que é o impacto que você quer dar ao público que acessar esse material? O que as pessoas vão sentir quando ler seu livro? Eu acho que meu livro tem partes muito fortes, no qual eu passei, meus pais passaram. Imagina, eu sou pai hoje, eu imagino que quando minha mãe recebeu a notícia que eu tinha batido, e que os médicos colocavam que eu não tinha risco de viver, que eu tinha muito risco de morte. Imagina isso. E meu pai, olha só, ele estava meia hora depois do carro. Ele viu meu carro na pista. Ele viu tudo. E eu, todas as horas que eu estava bem, que eu estava para melhorar, tal, eu caía de novo. Então esse livro conta tudo isso, conta a emoção dos meus pais comigo, tudo que eu fiz para não desistir, para não jogar a toalha, e como eu faço hoje. Nós hoje, da empresa, da Fakini, somos a maior empresa do Brasil de clientes rodoviários, maior do Brasil. Então, nós estamos trabalhando muito, e a empresa é uma empresa familiar, não tem executivo nenhum, nós tomamos conta dela. É isso, eu acho que o meu propósito é o seguinte, que eu falo: se eu conseguir modificar uma vida, se eu salvar alguém, se eu conseguir fazer você melhor no livro, eu vou estar feliz. Eu acho que hoje o Brasil tem muita gente se suicidando, tem muita gente jogando a toalha. E é uma coisa que eu queria te perguntar, Marcelo. A gente falou da sua superação, de toda a sua luta e sua garra, né? A gente está quase chegando ao finalzinho, mas eu queria que você falasse pra gente se teve um momento que você pensou em desistir de tudo isso. Porque, igual você falou, tem muita gente que está passando por dificuldade, acaba tentando desistir. Você teve esse momento de querer desistir? E as pessoas que estavam ao seu redor conseguiu te dar essa força para você continuar? Eu tenho um momento que eu fraquejei. Foi quando eu acordei no hospital, fraco, com dificuldade, não sabendo por que eu, fazendo fisioterapia e não melhorava, eu sentindo dor, muita dor, tal, sem ver meus filhos. Eu queria fugir, eu queria desistir, eu queria ir embora. Só que minha mãe, ela ficou
60 dias internada comigo, né? Então, e no momento que eu estava fraco, no momento que eu queria desistir, no momento que eu estava chorando, ela falou: não, Marcelo, você é forte. Você é forte. Força, fortaleza. Então, o nome desse livro, Força, Fortaleza, em homenagem a ela, porque ela me deu força para não desistir. Eu acho que é importante hoje, se a gente conhece alguém, amigo, parentes e tal, que está passando um momento difícil, que está fraquejando, acho que é importante a gente dar a mão, chamar para conversar, fazer propostas, ideias, porque hoje está muito complicado. Acho que a doença do século... A gente tentar dar a mão, né, Marcelo? Estender a mão, né? É uma depressão, mas eu vejo em mim, gente, eu consegui lutar, eu consegui passar essa depressão. É difícil? É muito difícil. Quis desistir, mas não desisti. Imagina, eu poderia estar numa hora dessa em casa, deitado, sem fazer nada. Eu não preciso trabalhar. Eu poderia estar lá, mas não. Me satisfaz estar aqui, me faz bem, sentir útil. Fora que você lembra, né, de quem precisa de você, de quem estava do seu lado. É uma forma de você também mostrar a gratidão que você teve por essas pessoas e que você está ali para lutar por elas, né? Marcelo Fachin, foi uma satisfação de entrevistar e contar o seu exemplo de fé e superação. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas é uma história maravilhosa. E, muito obrigada por esse momento aqui no Parlatório, viu? Obrigado a vocês pelo convite. Espero ter passado um pouquinho só do livro, mas para vocês saberem mais da minha história, mais do que vocês podem fazer para mudar a sua vida, vai lá e compra o livro e comece a me seguir, Facchini, tá bom? Facchini é Facchini. Obrigado a vocês pelo convite, espero que eu tenha passado a minha palavra. Com certeza. Muito obrigada, Marcelo. E a você que me deu o carinho da sua audiência, meu agradecimento especial. Fique com Deus e uma ótima semana para você. Tchau.